Oi galera, esse é o terceiro vídeo aqui do nosso canal Desenvolvedor ServiceNow, sejam bem-vindos novamente. E hoje nesse vídeo nós vamos continuar a saga de desenvolver o primeiro aplicativo. Nós vamos fazer a primeira interface, que é a interface de cadastro de produtos. E eu vou pedir uma ajuda para vocês aqui. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, mas por favor também façam comentários do que vocês gostariam de ver, do que ficou faltando aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? E daí eu vou pegar esses comentários e gerar novos conteúdos. Então vamos junto começar? Bom, pessoal, eu aqui já loguei na minha instância, conforme eu mostrei para vocês lá no Developer. Abri aqui. E aqui eu vou escrever App Engine, tá? Aí você pode clicar aqui no primeiro App Engine Studio. Então só clicar, eu já deixei aqui aberto. Relembrando aqui, vamos ver no Miro, que a gente vai fazer aqui o cadastro de produtos. E vai ter uma tabela, né, para a pessoa utilizar para cadastrar nome, marca, peso, local do estoque e observações. Então vou fazer junto com vocês aqui. Então para a gente criar esse tipo de interface, a gente vai aqui ó, em Data. Vamos criar uma tabela, certo? Por que uma tabela? O ServiceNow usa a interface por tabelas. Então, para facilitar, talvez você já tenha utilizado o Excel, né? Então a interface dele é semelhante. Então a gente vai criar uma tabela, vai colocar campos, e nesses campos podem ser armazenados dados, que é o que a gente vai fazer aqui no caso, tá bom? Então vamos começar? Então aqui, a primeira parte da gente criar uma tabela mostra como que a gente quer criar essa tabela. Talvez em alguns processos, né, em empresas em geral, as pessoas já usam uma planilha no Excel para fazer, né, o controle de alguns dados, talvez o controle de estoque, por exemplo, né? Então, nesse caso, se fosse, né, não é o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente podia fazer o upload dessa tabela aqui, desse Excel, dentro do ServiceNow, e daí ele ia gerar automaticamente os campos para a gente, de forma automatizada. Então, ele ia pegar os primeiros campos da tabela, puxar os dados, fazer toda a parte, né, de upload. Outra opção é a gente pegar uma tabela que já existe aqui no sistema, mas também não é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai criar a partir do zero. Bom, vamos lá, rótulo da tabela. Então vamos ver aqui, a nossa tabela é cadastro de produtos. Vamos colocar aqui, ó, cadastro de produtos. Muito bem. Ela já traz um prefixo de nome automático, né? Como a gente vai chamar a tabela. Esse vai ser o nome da tabela, cadastro de produtos. E tem duas opções. Tornar extensível e autonúmero. Tornar extensível é que depois eu posso colocar essa tabela dentro de um outro escopo. O que é um escopo? Aqui a gente criou um aplicativo de controle de estoque. Vamos supor que a gente precise de um outro aplicativo, né, que use a tabela nossa aqui de produtos, né? Talvez lá para o processo de compras, por exemplo. Então, se a gente tornar extensível, depois a gente pode usar essa mesma tabela de cadastro de produtos dentro de um outro aplicativo do processo de compra. É um exemplo, né? E autonúmero é ele gerar um número automático para esse registro. Então nós vamos colocar os dois aqui, tá bom? Então o prefixo a gente vai colocar ó, RD, que é referente ao produto. Então o número do produto ele vai começar com o número 1000 e vai ter 7 dígitos. Esse é um padrão aqui do ServiceNow, tá bom? É um número inicial de 1000 e ter 7 dígitos. A gente vai colocar aqui ó, produto. E daí ele vai começar a fazer esse cadastro, tá bom? Vamos continuar aqui? Muito bem. Lembra que no último vídeo a gente falou das roles? Então aqui ele está especificando o que nossas roles podem fazer dentro dessa tabela. Então, da mesma maneira que eu falei lá no último vídeo, vamos colocar a role de admin, pode fazer tudo, ou seja, criar, ler, gravar e excluir os registros dessa tabela. E a de usuário pode ler somente, tá bom? Vou colocar esse padrãozinho. Talvez em outras situações pode ser diferente, mas nesse daqui eu vou deixar dessa maneira. Só o admin pode fazer tudo e o usuário comum só pode ler. Então vamos aguardar aqui a nossa tabela ser criada. Muito bem, aqui nossa tabela está pronta.
Vamos editar essa tabela aqui para a gente criar alguns campos. Bom, pessoal, aqui abriu o construtor de tabelas, né? Table Builder, dentro do ServiceNow. E aqui nós vemos algumas coisas. Aqui vai explicar um pouquinho como funciona. Eu vou fechar a caixa de diálogo. Então, quando a gente cria uma tabela dentro do ServiceNow, e aí agora vocês vão ter que relembrar alguns conceitos de Excel, né? Então elas têm as colunas, tem o nome das colunas aqui e tem o tipo de campo. Quando a gente cria a tabela aqui para o App Engine, ele já traz algumas especificações, alguns campos automáticos, né? Então, quem criou aquele registro, created by, quando foi criado, né? O número do registro, quando foi atualizado, por quem foi, e assim por diante. Então, esses daqui são os registros básicos de qualquer tabela, né, que você possa criar aqui dentro do App Engine, que já vem tudo de maneira automática, tá? Então agora nós vamos adicionar o campo da nossa tabela. O primeiro campo que a gente vai adicionar é o nome. Então é nome do produto. Nome do produto. Ele já gerou aqui automático o nome do produto. Colocou o nome da coluna em variável, tá? Quando variáveis daqui segue padrão de programação, ou seja, não tem nenhum tipo de acento aqui no nome das variáveis, e eles são separados aqui, por underline. E aqui é o tipo, né? Nesse caso, o tipo aqui já vem automático para ser string, e um comprimento máximo de 40, né? Então vamos alterar, porque às vezes pode ser um produto um pouco maior, né? O nome do produto. Vou colocar aqui que o tamanho do nome, né, tenha 100 caracteres, tá bom? Vamos colocar aqui o nome do produto. Vamos adicionar nosso segundo campo na tabela. Segundo campo é marca. Marca. Dá um Enter. Vou clicar do lado que vai. Também aqui, ó, 40. Vamos colocar aqui que é 100 também, né? É uma marca muito grande, a gente nunca sabe. O peso. Peso. Cliquei do lado. Girou automático aqui o nome da variável. Vou deixar como string também, embora ele seja um número, né? Mas como pode ser um número que às vezes pode ser quebrado, né? Pode ser lá 3,5 kg. Então não pode ser um inteiro aqui, né? Tem que ser uma string, que é o tipo de variável que cabe tanto caracteres como números, tá? Vou deixar aqui como 40 também. Local do estoque. Local do estoque. Muito bem. Agora no local do estoque a gente vai fazer uma coisa diferente. Vou colocar aqui, ó. Choice, que é o campo de escolha. Como eu tenho aqui, né, um estoque, eu vou ter os locais de estoque, como se fosse várias unidades dessa empresa, né? Então, essa empresa tem um estoque em São Paulo, tem um estoque no Rio, em Fortaleza, em Natal. Então eu vou cadastrar várias cidades, só para vocês entenderem, né? Quando eu tenho um campo assim que tem cadastros específicos já realizados, né? Ou seja, cidades onde tem estoque já existem, eu posso colocar um campo de escolha. Nesse campo, eu só vou precisar escolher onde está o estoque. Então, é um campo choice. Bom, aí ele abriu aqui o segundo menu, né? Tipo de escolha. Então, menu suspenso, sem nenhum, ou seja, eu vou ter que colocar um valor padrão, deve ser especificado, e o menu suspenso com nenhum, ou seja, eu posso colocar que não está nenhum em estoque. Tá bom? Nesse caso, eu vou colocar sem nenhum, tá? Vamos adicionar aqui as opções. Vamos lá. Natal, vamos começar aqui por Natal. Tá. Rio de Janeiro, a cidade onde tem estoque. São Paulo, é Fortaleza. Bom, eu vou deixar aqui, ó. Aqui quando eu coloquei a variável São Paulo, que tem acento, ela ficou quebrada aqui, ó. Faltou o A. Então os acentos não aparecem nos valores de variável, tá? Então eu tenho que ajustar isso. Vou deixar São Paulo, só que sem acento. Tá bom?
Vou dar o concluído aqui. Muito bem, o campo de escolha já está aqui prontinho. E por último, vou colocar as observações. Já. Como pode ser ter várias observações, eu vou colocar um campo um pouco maior aqui de 200 linhas. E agora aqui, finalizei, vou salvar. Muito bem, então aqui já ficou salvo. Como funciona a minha tabela. Então aqui ficou salvo a tabela com os meus registros aqui de cadastro. Bom, agora vamos aqui fazer o formulário dessa tabela. Certo? É uma tabela de cadastro de produtos. Então vamos adicionar os campos aqui, ó, que a gente tinha falado, né? Então vamos arrastar. Os campos que a gente precisa ter é o nome. O número já veio aqui automático. O primeiro vai ser o nome. Nome do produto. Vou colocar aqui, ó. Isso. Nome do produto. O segundo a marca. Perfeito. O peso. Local de estoque. E as observações. Certo? Então aqui como que a gente vai fazer? Tem algumas informações que precisam ser obrigatórias, por exemplo. Eu não posso cadastrar um produto sem ter um nome, né? Eu vou colocar aqui, ó, obrigatório. Também não vou poder cadastrar sem ter marca. Vai também ser obrigatório. O peso também. E o local do estoque também. O único campo que não é obrigatório é as observações, tá bom? Então a gente vai deixar aqui automático. E vai salvar aqui a exibição padrão. Vamos salvar? Muito bom. Vamos dar uma visualizada como ficou essa tabela para a gente cadastrar? Muito bem, então carregamos aqui a nossa tabela, cadastro de produtos, né? Tá aqui certinho, conforme a gente fez. Então aqui carregou a tabela, cadastro de produtos, a visualização. Mas vamos clicar aqui, ó, Open em plataforma, pra gente ver como fica na plataforma, que é uma visualização melhor, tá bom? Então tá aqui, gerou um número automático. Lembra que eu falei que é o auto number que a gente precisa aqui, né? É o número do produto que a gente vai precisar. Então o nome do produto. Vou colocar aqui, nosso estoque vai ser bem simples. Sabão. Certo? Precisa ter sabão no estoque. Omo. Esse Omo é uma marca, gente. Depois vocês me corrijam se não for. O peso vai ser 1. Local do estoque. Opa! Não apareceu nenhum local de estoque. Temos um problema então aqui. Vamos precisar corrigir. Vamos voltar lá? O que a gente fez de errado? Vamos olhar aqui no cadastro de produtos. Local do estoque. Escolha. Acho que a gente acabou não salvando. Vamos lá e fazer de novo. Natal. Rio. São Paulo. E Fortaleza, né? Fortaleza. Foi daqui. Salvar. Que agora a gente vai ter que recarregar aqui, ó. Pra não ter problema. Opa, agora deu certinho. Eu não tinha salvo anteriormente. Então tá aqui as 4 opções. Vamos lá de novo, então. Sabão. Peso 1. O local de estoque é Natal. Vamos enviar. Depois que a gente salvou, gente, a gente pode voltar aqui, ó, no controle de estoque, aqui no App Engine, e colocar aqui a visualização. Vamos ver essa tabela na prática agora. Olha só, já temos nosso produto cadastrado aqui, ó, produto 0015, né?
que é o tipo de sabão. Vamos abrir aqui para a gente ver de novo. Tem o número desse produto, que é o tipo de sabão Omo de 1 kg, e esse tipo de estoque, né, do sabão Omo deve ficar lá em Natal. E aqui as observações. Então aqui, Gini, foi a primeira experiência da nossa interface aqui, né, do nosso aplicativo, o cadastro de produtos. Vocês viram que é bem simples, né? Tão facilitado, a gente cria tabela, cadastra, tem opções de importar e assim por diante. Então, o App Engine é um recurso bem facilitado, não precisa de nenhum código para a gente fazer isso. Não precisa de nenhum código até o momento, né? Lógico que depois, para customizar algumas coisas, né, vai ser necessário o código. A gente vai aprender um pouco mais aqui em outros vídeos. Mas por enquanto a gente vai fazer aqui tudo no low code para o primeiro aplicativo nosso. Tá bom, gente? No próximo vídeo nós vamos falar aqui do cadastro do estoque. Então nós vamos fazer a mesma coisa, só que com estoque. Um grande abraço, por favor se inscrevam e façam seus comentários aqui.